Meus amigos do YouTube, é o seguinte, eu quero ter uma conversa aberta hoje com a nova geração dos canais de opinião. É, a conversa que eu quero ter com essa meninada, uma meninada que promete aí arrepiar nessa comunidade, porém precisa aprender algumas coisinhas. E Cleito, por que você está falando isso? Hoje todo mundo presenciou uma situação gerada por um espantalho. Ou seria melhor, por uma falácia do espantalho. Todo mundo se levou, aliás, todo mundo que comprou a ideia da pessoa que postou lá no X de um vídeo de 5 segundos tirado de contexto. Pois é. E por ter comprado essa ideia, tentaram fazer um cancelamento sem sentido. Como a gente fala aqui no Ceará, um cancelamento meio que nó cego. Dentro dos canais de opinião, dentro do segmento opinativo, antes de tecer qualquer opinião, qualquer crítica, é necessário o quê? A averiguação dos fatos. E não aconteceu isso. Muitos que compraram a ideia dessa pessoa nem sequer tiveram o raciocínio de procurar. Peraí, mas aqui só tem um vídeo de 5 segundos. Isso não dá explicação para nada. Isso dá apenas para um julgamento precipitado, um juízo de valor incompleto. E não foi o que aconteceu? Tentaram cancelar o crítico por conta de um vídeo tirado de contexto. Ou seria melhor, um trecho tirado de um vídeo. Eu aprendi o seguinte, que um contexto tirado do texto gera um pretexto. E esse pretexto foi gerado. Muitos desentendimentos tiveram entre a própria comunidade, entre alguns canais, mas no final da noite se entenderam. Se acertaram. Foi no caso do Crítico e do Vini. Muito bem. Méritos para isso. E o melhor de tudo, não foi preciso fazer esse público. No privado mesmo já resolveu. Mas faltou averiguação. Faltou averiguação. E é o principal. Porque se tivessem visto o vídeo do crítico na íntegra, não teriam feito esse julgamento, não teria tido todo esse escarcéu. E não teria necessidade também do próprio crítico chamar para debate, para se alterar em live. Foi o que aconteceu. Eu assisti a live, eu assisti a estreia, eu vi tudo. Isso tudo poderia ter sido evitado se o próprio crítico agora, a crítica vai para você. Se você mesmo tivesse mostrado o vídeo na íntegra. Olha, colocaram isso aqui, mas na verdade foi isso. Eu falo isso por experiência própria. Já tentaram deturpar a fala minha. Já tentaram deturpar a mensagem de grupo meu do Telegram, que hoje em dia eu não tenho mais esse grupo. No Twitter. A diferença é que eu guardo os originais. E se tem algo que é tirado de contexto, opa, peraí, não é bem assim, é assado. E foi assim que aconteceu. Comigo. E tentaram fazer a mesma coisa com o rapaz, com o crítico. Qual foi o objetivo? Qual a finalidade? Não sabemos. Porque o crítico aqui vão opiniões minhas. Uma dedução que eu fiz. Eu não estou dizendo que é verdade absoluta. Será porque o crítico está em evidência? Começou a pegar uma evidência, nesse caso Haluca, mas muitos também ganharam evidência. Muitos também ganharam
seus inscritos, seu AdSense, ainda que seja pouco, mas acabou ganhando. Mas porque o crítico ele representou ali a comunidade de opinião da nova geração fazendo perguntas para o Yanni. Será que é isso mesmo? Eu prefiro estar enganado. Ou então a finalidade de jogar a falácia do espantalho para gerar uma contenda entre a comunidade. Foi o que aconteceu. Mas o engraçado disso tudo também foi muito falado na questão de transfobia é crime. Ai, transfobia é crime. Você está sendo transfóbico. Você está cometendo um crime. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Se eu disser para vocês que não há lei específica para a chamada transfobia ou homofobia, né? Até o uso da palavra fobia está sendo empregado de forma banalizada. Eu expliquei no vídeo anterior, não preciso explicar de novo, é só vocês conferirem. O que se tem, na verdade, é um entendimento do STF, primeiramente 2019, que pegou a homofobia e a transfobia e jogou dentro do crime racial, racismo, em 2019. Porém, quando foi esse ano, muda-se o entendimento. Não, agora não é mais racismo, agora é injúria. Injúria. E ambas as situações geram insegurança jurídica, porque não há para discernir o que é crime e o que é opinião. Às vezes a pessoa pode dar uma opinião, como aconteceu, e muita gente interpretar como crime. Mas no fato houve crime também de calúnia, porque muita gente chamou e apontou o dedo para o crítico, dizendo que ele foi, como é, transfóbico. Artigo 138, Código Penal, imputar crime no outro sem prova é caracterizado crime. Viram a encrenca no que ia se meter? Viu a enrolada que ia ter? Não aprenderam nada com o caso da Haluca? Com essa treta toda da Haluca que rolou? Imputação de crime sendo banalizado, vídeos editados, causas editadas, manipulações. Aprenderam o quê? Bastou um vídeo tirado de contexto de 6 segundos para virar um escarcéu. Aí é preciso vir uma pessoa que não é da comunidade de opinião, porque o meu nicho é informação, variedades. Eu tenho assim um pouquinho de opinião dentro do jornalismo opinativo e ter essa conversa com vocês. Mas essa conversa aqui é para edificar, porque eu acredito no potencial desses meninos, que esses meninos podem fazer a diferença em uma comunidade já tão desgastada, uma comunidade já tão sem crédito, mais queimada que fogueira de festa junina. Mas a meninada tem que ficar esperta nisso. Tem que ter muito cuidado. Se você vê que tem alguma coisa errada, é um vídeo que está errado, vai lá, chega junto. Ó, é verdade que isso aconteceu? Ou então vai lá no canal da pessoa e confere. Ó, fulano de tal, ou então fulano de tal colocou isso aqui procede, a outra pessoa vai dizer, não, ó, tá aqui o complemento. Não, tá aqui o texto original. Só conferir, gente, averiguação de informação. Antes de você dar sua opinião, você tem que checar os fatos. Você tem que apurar, você tem que depurar, para em seguida você trazer o assunto e trazer a opinião. Segue a dica do tio que vocês passam de ano. Beleza? A todos os meninos dessa nova geração aí, em especial, Crítico, Britannics, Vini, Kuroyami, Duck Opiniões e dentre outros.
que vocês tenham sucesso, mas que também fiquem espertos. Muitas coisinhas vão surgir durante essa caminhada. Muita gente vai querer puxar tapete, viu? Muita gente vai querer vai fazer de tudo para queimar o filme de vocês. Aí vocês têm que ficar ligados, ok? Que Deus e Cristo abençoe. Muito obrigado a todos. Até a próxima e fui.